Eu sei que esta tag já era para ter sido gravada há algum tempo, mas vidas. A minha intenção era gravar esta tag, o Oscar literário, antes do Oscar, mas não deu. E agora toda a gente se vai lembrar do Oscar deste ano por causa da chapadão que o Will Smith deu no Chris Rock. Cada um tem a sua opinião, se foi justificável ou não. Para mim, violência nunca é justificável, a não ser contra o Putin, que começa a ter sérias dúvidas. Mas fazer uma piada sobre uma condição física, médica, também me faz muito prurido. E eu não sou aquela pessoa que acha que a comédia não tenha limites. É preciso saber como fazer comédia sem ofender a outra pessoa. E acho que vou ficar por aqui porque senão isto dará discussão e pano para mangas. Vamos falar de livros e vamos falar desta tag. Foi criada por uma menina e a ideia dela era pegar nos livros que nós lemos o ano passado, que foram os nossos melhores livros, e atribuir-lhes Oscars. O Oscar literário. Para a categoria de melhor ator, nem a propósito, passamos para a categoria de melhor protagonista masculino, e nesta categoria eu escolhi o All the Boys Aren't Blue, do George M. Johnston. Eu disse Johnston, mas não é Johnson, é Johnson. Este foi um dos melhores audiobooks que eu ouvi o ano passado. É uma história verídica desta celebridade, personalidade, ativista, queer, que é conhecido mais nos Estados Unidos do que propriamente cá na Europa, penso eu, e em Portugal. E basicamente é a sua história de vida, de como ele sofreu pelo facto de ser negro e pelo facto de ser queer. Ou seja, ele teve uma discriminação quase dupla, que se é que se pode dizer isto, e de como... como é que eu digo isto? De como as pessoas são criadas nesta violência e muitos nem sabem muito bem porque é que estão a fazer o que estão a fazer, estão a fazer por imitação. Recomendo muito, acho que não está traduzido em Portugal e provavelmente não vai estar traduzido tão cedo, mas é uma história que ficou comigo e acho que vai me marcar durante algum tempo. Melhor atriz ou melhor protagonista feminina tinha de ser a Evelyn, da Evelyn Hugo. Vocês estão fartos de saber o quanto eu adoro este livro. É um dos meus melhores livros do ano passado, um livro da vida. Sim, vou tentar não repetir livros nestas categorias. Este livro, se vocês não estão a dormir debaixo de uma rocha, tem sido um boom autêntico desde que saiu e agora vai ser adaptado a um filme da Netflix, se não estou enganada. Acho que as minhas fontes não me enganam. Esta é a história de Evelyn, que é uma estrela de cinema dos anos 30 e 40, se não estou enganada. Sim. E ela, apesar de ser muito famosa, existe muito mistério ao redor desta estrela de cinema da idade dourada de Hollywood. E ela acaba por contratar uma jornalista biografista para contar a sua história através, particularmente, dos seus afamados 7 casamentos e 7 maridos. E é uma história deliciosa. Este livro vai-vos passar por vocês de uma maneira rapidinha. Se ainda não leram, o que é que estou à espera para ler? Best Cinematography, a menina que criou esta tag pôs como Best Plot Twist. Não percebo muito bem a relação, mas vamos entrar na onda. O livro que eu li, eu não li muitos trailers no ano passado, mas um livro que eu provavelmente já estava a suspeitar que este plot twist ia acontecer, mas na mesma acho que foi muito bem feito, foi o plot twist de The Silent Patient. Existem vários, mas o final é... what the fuck? Eu ainda não li o último livro deste autor, o Alex Michaelides, que dizem que é um bocadinho decepcionante em relação a este. Este é um thriller de suspense, muito ao meu género. Eu sou a pessoa que gosta do suspense, das coisas que estão lá e que não estão bem lá e que nós temos de interpretar de outra maneira. Esta é a história de Alicia Bryson, que é uma pintora afamadíssima. Ela está presa no manicômio porque supostamente assassinou o marido, a sangue frio, o marido que ela amava, e a partir daí nunca mais falou. Zero. Uma palavra. Nem para se defender, nada, de zero, nada.
Entra então o psicólogo que fica interessado pela história da Alicia e que tenta descobrir o que é que se passou realmente naquela noite, e é através dele que conhecemos a história da Alicia. Devorei este livro, foi uma leitura extremamente voraz, e sim, eu sei que o plot twist pode ser muito evidente para muita gente, mas para mim não foi. Eu não leio assim tantos thrillers e gostei imenso. Está traduzido em Portugal como A Paciente Silenciosa. Best Costume Design equivale a melhor capa do livro, Best Book Cover. Eu tinha várias, mas para não estar a repetir livros em categorias, eu escolhi a Daphne, creio, a Rebecca, da Daphne du Maurier, que foi um livro que foi lido ano passado, obviamente, daí estar a atribuir estes Oscars, e que tem esta capa maravilhosa, ela até vos faz flash. É um paperback da VMC que faz estas capas maravilhosas. Aliás, todos os livros da Daphne du Maurier nesta coleção são lindos, têm capas lindas. Olhem só para isto, estas cores, o vermelho, os dourados, muito bonito mesmo, lindo, 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 lindo. Ela até se vê melhor, não sei como é que ela se vê melhor, mas sim. A Rebecca, este livro por acaso tem edições com capas muito, muito bonitas. Melhor atriz secundária ou ator secundário ficou como melhor sidekick, homem ou mulher. E eu escolhi, alguns vão discordar comigo, porque alguns dirão que esta personagem é protagonista, mas para mim não é protagonista, é a que movimenta a trama, já parece um enredo, mas não é protagonista. Protagonista para mim são os protagonistas, vocês já vão perceber. Ai, que este livro é tão pesado! Eu escolhi o Pennywise do It, do Stephen King, que é um livro que eu adorei o ano passado, é um calhamaço daqueles à antigas, mas que eu li e apreciei. E foi uma descoberta fantástica. Será sempre um dos meus livros da minha vida. Acho que o Pennywise, apesar de ser a personagem que vocês mais conhecem dos mídia deste livro, que é o palhaço, não é propriamente o protagonista. O protagonista são estas crianças, depois adultos, que vão enfrentar os seus medos, porque esta é uma história de coming of age story, e o Pennywise só representa isso. Este livro é muito mais que um livro de terror, eu já vos disse isto. É um livro que vale imenso ler. Tem uma escrita poderosa do Stephen King, o rei, e por favor leiam com calma, mas leiam. E vão-se acagaçar um bocadinho. Depois de Best Original Screenplay, o melhor argumento original, ela passou como Most Unique Plot World. Eu tive aqui, em todos os livros que eu li do ano passado, eu tenho vários mundos de que eu gosto bastante, mas ia estar a repetir livros. E depois lembrei-me de um mundo, que não é bem mundo, que eu gosto muito e que foi uma releitura o ano passado, que é o mundo dos Bridgertons. E lá vou eu falar do meu amor pelos Bridgertons. Para quem não sabe, os Bridgertons é uma série de livros escritos por Julia Quinn. Penso que o primeiro tem cerca de 20 e poucos anos e que claramente não é dos meus favoritos. Aliás, tenho que fazer um ranking desses livros. Mas a partir do segundo, tudo se transformou para mim nesses livros, porque apesar de ser um romance de época, porque todos os livros são romances de época, é a história de uma família, é a história dos Bridgertons, que são 8 irmãos que perderam o pai durante a época da regência. Nós não sabemos muito bem no início de que é que o pai deles morreu, e que tem uma mãe adorável que quer casar os filhos todos porque ela quer que eles tenham o que ela teve com o marido, que foi o amor verdadeiro. E tem situações muito hilariantes entre os irmãos, porque são irmãos e os irmãos estão sempre a picar uns aos outros. E claro, existe agora o sucesso que foi a série da Netflix. Eu já vi a segunda temporada, muitas opiniões controversas também por aí, porque não é muito fiel ao livro. Eu acho que a essência está lá, e por isso é que eu gostei muito, muito desta temporada, mas não é exatamente a adaptação do livro. Eu percebo, porque os livros são, apesar de serem na mesma família, são standalones, vocês conseguem ler, vão perder mínimas coisas, mas vocês conseguem ler separados. Claro que tem muito mais interesse ler tudo seguido, mas a série tem de ser mais coisa nesse sentido e tem de começar a ligar pontos e colocar personagens mais secundárias. Este é um mundo para quem gosta de romance, para quem gosta de família, e é um mundo que eu quero continuar a descobrir na série, porque eu já li os livros. E cada livro é um irmão, apesar de cronologicamente
às vezes sobreporem uns aos outros. Vai ser giro de se ver como é que eles vão fazer isso na série. E eu fiquei, acho que foi no da Eloise, que eu estava a pensar a começar a reler este ano. E há alguns livros, quando eu releio, quando vou na releitura, apercebo-me de coisas muito mais bonitas e muito mais engraçadas que eu não tinha me apercebido na primeira leitura. São livros com 20 anos e que têm algumas coisas que me irritam ainda um bocadinho agora, que é o típico homem das cavernas, que a mulher é minha, e isso às vezes tira-me um bocado do sério. E acho que a série nisso é muito boa a limar essas arestas. Melhor argumento adaptado ficou como a melhor adaptação de livro que eu tenha visto ano passado. Eu não vi muitos filmes o ano passado, pelo menos que me lembro, daqueles que saíram. Filmes que fossem adaptações cinematográficas. Eu provavelmente vi, mas eu não me lembro. Um filme que eu gostei muito e não é nada por aí além foi o Cruella, que é baseado em livros, da Dodie Smith. Claro que eles deram uma história de background à Cruella. Acho que a Emma Stone está brutal neste filme e a Emma Thompson também. É um bocadinho previsível, mas gostei imenso, adorei de ver este filme. E a fashion. O filme é lindíssimo, mesmo, lindíssimo. Visualmente lindo. Eu sei que toda a gente estava à espera que eu fosse ter o Dune, mas eu não vi o Dune. E ninguém me atropela por causa disso. Eu ainda não vi porque eu quero ler o livro primeiro. Best Animated Feature. Um livro que resultaria bem em livro de curta-metragem. Ou em desenho animado. Um livro que eu li o ano passado que eu acho que resultaria muito bem neste formato é o Fortunately the Milk, de Neil Gaiman. Que é adorável. Adorável. Também estou farta de falar deste livro aqui. E é a história com o Neil Gaiman. É a história em que um pai fica sem leite, está em casa sozinho com os filhos e ele vai à mercearia comprar leite, só que ele demora imenso. E quando chega os filhos, perguntam-lhe o que é que aconteceu e ele começa a contar esta história que nós não sabemos se é muito bem, se é verdade, se é mentira. E é muito engraçado, o audiobook é delicioso, é narrado pelo próprio Neil Gaiman. E tem as coisas mais fofas que vocês possam imaginar. De lagartos, de vampiros. É mesmo fofinho. E acho que este livro resultaria muito bem em curta-metragem ou desenho animado. Até acho que o Coraline, do Neil Gaiman, também resultou muito bem neste formato. Melhor realizador. Melhor realizador. Um livro que leste o ano passado, que foi uma estreia com um escritor ou uma escritora. A estreia do ano passado foi com V. Schwab e o seu The Invisible Life of Eddie LaRue, que me arrebatou por completo. Tanto que eu tenho 2 edições deste livro. Eu tenho a edição da Waterstones, que tem as páginas douradinhas, e depois saí esta edição linda de ilustrada, porque é só para nos fazerem gastar dinheiro, obviamente, porque esta edição é muito bonita. E eu tinha de o ter. Este livro é um livro melancólico que nos leva a pensar na nossa própria vida. Existem personagens que ressoaram muito comigo, particularmente o Henry, pelos problemas que ele teve e pelo que ele está a sentir. É uma história de solidão e de amor, porque é inerente a todo o ser humano, quer ser amado e quer ser lembrado. E esta história toca-me por causa disto. Esta é a história de Eddie LaRue, que fez em 1700, se não estou enganado, que para fugir a um casamento de conveniência, ela acaba por rezar a um deus depois de anoitecer e responde-lhe um deus não muito simpático, não sei se pode dizer assim. E ela faz um pacto com ele, e esse pacto seria que ela ficava livre do casamento e poderia fazer o que queria eternamente. Só que, como todos os acordos com o diabo, este traz um pequeno catch, e é que nunca ninguém se vai lembrar da Eddie. No momento ela está a falar com uma pessoa, essa pessoa vira a cara, ela já não se lembra de quem é Eddie, de onde é que ela veio, de onde é que ela apareceu. Reencontramos Eddie muitos séculos depois, em que ela está a percorrer as ruas de Nova York. Ela já se conformou um bocadinho com a sua vida e ela também não quer dar o braço a torcer e entregar a sua alma ao diabo. E ela começa a tentar descobrir maneiras de deixar a sua marca na história. Ela entra numa livraria e rouba um livro, porque era isso que ela fazia, as pessoas não se lembravam dela. Mas no dia em que regressa novamente a essa livraria, é reconhecida por um rapaz que se lembra dela, o Henry. Eu não conhecia a escrita da V. Schwab, quer dizer,
Eu levei um livro para Londres da primeira vez. Agora não me lembro o nome. Que se passa em Londres, tem várias Londres. Mas eu comecei a ler esses livros da V. Schwab. The Darkest... não me lembro o nome. Eu comecei a ler esse livro lá, mas não estava muito a entrar no mundo. E acabei por parar um bocadinho. Mas este livro tem uma escrita maravilhosa. A V. Schwab tem uma escrita que eu adoro. Que quero continuar a descobrir. E será provavelmente este ano que vou continuar a ler V. Schwab. Este simplesmente maravilhoso. Um dos meus livros favoritos do ano passado. Ou não estaria cá. Best Visual Effects. A melhor ação num livro. Aqui tenho-vos falar das Valkyrias do A Court of Silver Flames, da Sarah J. Maas. A Sarah J. Maas tem livros muito visuais, nós conseguimos visualizar muito a ação e o que é que está a acontecer. Mesmo que o início seja mais descritivo, particularmente quando ela começa uma nova série, mas depois acontece muita coisa e são tem muita ação. Estes livros, penso que o primeiro já está para ser adaptado em série na Hulu e quero ver muito como é que isso vai rebentar por aí. Neste livro temos uma sequência de ação que eu não vou vos dizer o que é que se passa, mas é as Valkyrias, são 3 mulheres poderosíssimas que estão a descobrir o seu poder e a sua força. Adoro essa ação, é cinematográfica, to say the least. Eu vou-vos falar do primeiro livro da saga, porque se ainda não leram, não sei o que é que andam a fazer. Chama-se A Court of Thorns and Roses, A Corte de Espinhos e Rosas, que está traduzido em português, finalmente. E é a história de Feyre, que vive no mundo humano, que compartilha através do muro com o mundo dos Fays, das fadas. A Feyre está a tentar subsistir e alimentar a sua família e acaba por matar um lobo, que nós viemos a descobrir mais tarde que não era bem um lobo. Era um fada, um Fey. E ela tem de ir para Prythian, a terra das fadas, para cumprir a sua sentença por ter matado este lobo. Mas a Feyre vai ser uma pedrinha que vai rebentar. Uma avalanche que vai acontecer em Prythian. Este é o quarto livro, fala mais sobre a sua irmã Nesta e Cassian. E é sobretudo a história da Nesta é sobretudo uma história de ultrapassar obstáculos. E acho que não posso ir mais do que isto. Se ainda não conhecem esta série, que se gostam de fantasia, por favor, leiam. Best Musical Score, melhor música que eu viste de um filme que foi adaptado num livro. Eu ainda não vi o filme, mas ouvi a banda sonora, que é do Hans Zimmer de Dune. Hans Zimmer é um dos meus compositores favoritos de sempre. Eu ouço as bandas sonoras dele para me motivar. São tão boas assim. E ouvi a banda sonora do Dune e é simplesmente genial. Aliás, como quase tudo o que o homem faz. O homem escreveu a banda sonora do Lion King, do Rei Leão. O original e agora o que eles fizeram de novo. Fez aquele tema sensacional da Wonder Woman. Eu estava aqui horas a falar sobre as músicas do Hans Zimmer. O Gladiador. Eu ficava aqui horas a falar sobre estas músicas. Best Short Film, que equivale a uma melhor novela ou livro curto. O que eu me lembro de vos trazer que eu li o ano passado, é O Pianista, de Władysław Spilsman, que é uma história verídica sobre um pianista na Polónia, em Cracóvia, e a sua história de sobrevivência da invasão nazi. Também tem um filme maravilhoso, com uma interpretação fabulosa, que deu o Oscar ao Adrien Brody. Leiam o livro, vejam o filme, não vão ficar a perder. É uma história genial e de superação. E dá-me uns arrepiozinhos o filme, particularmente na cena final. Mas que arrepiozinhos! Best Documentary, a melhor história, ficção histórica ou não ficção que tu leste. Como já vos falei em várias não ficções que eu li este ano, resolvi trazer um de ficção histórica, que é dos meus géneros favoritos, e foi A Cozinheira de Castamar, de Fernando Moines. Foi um livro que eu amei de ler o ano passado. Tem parágrafos até grandinhos, o que não faz um livro de leitura muito rápida. Para mim porque a história é assim tão boa. Mas percebo que há pessoas que digam que demora um bocadinho mais a entrar neste livro. Esta é a história de Clara Belmonte, que por circunstâncias da vida acaba por ir trabalhar no ducado de Castamar, na cozinha, que é o seu grande dom. A Clara está a lidar
com problemas de sanidade mental e no Ducado de Castamar ela acaba por criar a sua bolha de proteção e de segurança, mas Diego Castamar vem perturbar essa segurança e virar o mundo dela ao contrário. Diego Castamar era o Duque de Castamar e eles começam a ter ali qualquer coisa que eles não sabem muito bem o que fazer. Ele também é viúvo e está a lidar também com o luto de uma forma complicada. Além disso, temos personagens secundárias maravilhosas. Isto passa-se durante a Espanha do século XVIII, se não estou enganada. Sim, do século XVIII. E toca em temas como a orientação sexual, o amor não correspondido, o ódio, a traição, a violência e também a redenção e o amor puro, e além de problemas de sanidade mental. É um livro maravilhoso, uma ficção histórica imprescindível para quem gosta deste género. E o que eu vos aconselho é não ler este livro quando tiverem fome, porque, já disse isso várias vezes, os parágrafos e os capítulos dedicados aos manjares preparados pela Clara são de crescer água na boca. E finalmente, no fim da noite dos Oscars, integramos sempre o Oscar de melhor filme, que neste caso será o Oscar de melhor livro, standalone, do ano passado. Eu podia ter falado de vários dos que já passaram, mas tinha mesmo que falar deste livro, porque ainda não tinha falado nele, e é O Rouxinol, da Kristen Hanna. Este livro destruiu-me. Voltou a pegar em mim e voltou a destruir-me. Está para ser adaptado ao cinema pelas irmãs Fanning e realmente esta é a história de duas irmãs, Isabelle e Vienne, na França durante a invasão nazi. E nós percebemos rapidamente que as duas irmãs são completamente distintas entre si. A Vienne é mais calada, mais observadora. A Isabelle é mais desbocada e vai mostrar a sua coragem de uma maneira mais explícita, se é que se pode dizer isto, e a Vienne de uma maneira mais silenciosa. É um livro perturbador, porque descreve aqui situações terríveis, e depois temos esta relação de irmãs que vai mudando ao longo do tempo, mas que nunca nos deixa. A história é maravilhosa, triste, maravilhosa, mas maravilhosa, destruidora, muito destruidora. E um livro completo para mim, também é um dos meus livros da vida. Isto foi os Oscars literários referentes ao ano passado. Se tivesse de atribuir o Oscar de melhor livro em relação aos livros que vocês leram no ano passado, qual seria? É difícil, não é? Esta pergunta. É difícil. E vemos no próximo vídeo. Tchau!